Fala, amigos! Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho mais sobre essa primeira geração e a segunda geração dos análises. A primeira geração dos análises ela vai ficar marcada por dois personagens muito importantes da historiografia francesa e mundial, Marc Bloch e Lucien Febvre. É inegável a contribuição desses dois historiadores. Esses historiadores, para que nós possamos entendê-los, nós precisamos entender as suas origens. Marc Bloch ele era judeu e Lucien Febvre era filho de um grande professor de matemática. Marc Bloch ele morou um bom tempo na Argélia, numa colônia francesa, chegou a trabalhar lá. E ambos, quando chegou a Primeira Guerra Mundial, em 1914, ambos tiveram que lutar no fronte de batalha. Tanto Bloch como Febvre, eles foram soldados naquele confronto, naquela grande batalha, e eles absorveram ali grandes influências, grandes dores com relação aos alemães. Nós sabemos que a historiografia do século XIX ela passa por uma grande disputa teórica e metodológica entre franceses e alemães. Os alemães acabam se destacando durante o século XIX, tanto com o surgimento dessa metodologia proposta por Ranke, e também pelo historicismo, que é uma história um pouco mais subjetiva do Humboldt, do Wilhelm, do Goethe, né? E até mesmo do Droysen. Essa historiografia alemã ela acaba ganhando muita força. Mas nós vamos falar aqui da história da escola dos análises. Nós sabemos que a primeira geração dos análises ela vai se pautar numa discussão iniciada na sociologia com o François Simian e o Émile Durkheim. O Simian ele criticava muito a questão da idolatria que os historiadores metódicos da escola de 1970 eles tinham em relação ao tempo linear, ao tempo cronológico e também a paixão que eles tinham pelo estudo do político. O Émile Durkheim ele vai criar a sociologia moderna pautada na análise e no confronto dos fatos sociológicos. Isso vai influenciar muito tanto vai influenciar o Bloch como o Febvre. Ambos vão para a Universidade de Estrasburgo em 1921 e lá eles começam uma nova forma de abordar a história. Há dois pontos muito importantes que nós precisamos destacar, é que tanto Bloch como o Febvre, eles vão defender uma interdisciplinaridade da história e eles vão defender uma temporalidade um pouco mais distinta daquela preconizada pelos metódicos. Eles não vão entender a história como tendo uma temporalidade única. Ele vai entender temporalidades múltiplas. Inclusive, eles são os primeiros a defender, sobretudo o Febvre, são os primeiros a defender um estudo das longas durações, que, por exemplo, vai influenciar o Rodel lá com a segunda geração dos análises. Mas o que eu quero dizer é que eles defendiam que a história ela era uma ciência em construção. Há duas obras muito importantes que eu posso citar nesse sentido. É uma obra póstuma do Bloch, publicada depois que ele veio a falecer. O Marc Bloch ele vai lutar na Segunda Guerra Mundial, ele era mais novo que o Rodel. O Bloch ele luta e ele vai participar da resistência, ele será capturado e morto em 1944 pela Gestapo. O Febvre, por sua vez, ele já era mais velho. Ele vai dizer o seguinte, ele vai chegar para o Bloch e vai falar, olha, eu não vou lutar na guerra, eu já dei a minha contribuição, eu acho que eu tenho que seguir o meu caminho, eu já estou velho para lutar numa guerra. De fato, ele tinha a sua razão. Mas voltando à influência deles dois, o Bloch
ele vai escrever, ele vai ser um grande medievalista. Ele, sem dúvida nenhuma, ele vai ser um grande medievalista. E o Febvre também. A diferença é que eles vão estudar tempos diferentes. O Bloch vai se dedicar ao meio da Idade Média e o Febvre vai se dedicar já ao final dessa Idade Média. Bom, e o que eles vão analisar? Eles vão analisar o componente social, sobretudo pela religião. O Bloch vai estudar em uma das suas obras os chamados reis taumaturgos, que eram, na verdade, aqueles reis que diziam ter poderes curativos. E as pessoas acreditavam nisso. Então, elas iam até esses reis medievais com a intenção de tocar nesses reis e acreditavam que esses reis eles podiam curar essas pessoas. Bom, Febvre ele vai estudar Martinho Lutero, uma das grandes obras dele sobre Martinho Lutero, e ele vai incitar, ele vai dizer sobre o caráter político do Lutero. Ele não vai falar do Lutero apenas como sendo aquele personagem que rompeu com a Igreja Católica. Na verdade, ele vai mostrar um Lutero que ele tinha ideias muito avançadas para a época acerca de política, de participação do indivíduo e como isso vai influenciar na mentalidade da Alemanha e de outros países que vão seguir as ideias do Lutero. Na verdade, o Lutero, quando ele promove esse cisma com a Igreja, ele está fazendo uma dura crítica a uma série de sistemas teleológicos que já haviam impostos há muitos anos. E aí, uma coisa interessante, olha só, eles vão estudar a religião não pela religião em si, mas eles vão estudar a religião como um componente social muito importante dentro da sociedade. E isso eles vão herdar, por exemplo, do Emile Durkheim, lá do início do século XX. O Bloch e o Febvre, eles serão dois historiadores muito dinâmicos, muito preocupados com essa construção do seu objeto de história, o seu objeto que deveria ser um objeto problematizado, mas ao mesmo tempo eles fazem questão de localizar esse objeto ao longo do tempo. Bloch morre em 1944, fuzilado pela Gestapo, como eu já falei, e ele deixa uma série de obras que serão publicadas depois da sua morte. E Febvre, ele vai publicar uma grande obra do Bloch, que ele escreveu no cárcere, que é a Apologia da História ou o Ofício do Historiador. Ou seja, nós deveremos defender a história ou isso deve ser tratado como um ofício do historiador. É um livro muito bacana, eu recomendo para quem gosta de teoria, metodologia, vale muito a pena ler. E o Febvre ele escreve lá em 1953 um livro chamado Combate pela História. Por que nós devemos defender a história? O Febvre ele deixa o comando da revista em 1946 para um jovem historiador, um ex-aluno seu, o Fernando Braudel. O Fernando Braudel, ele vai ser um historiador muito dinâmico, muito interessante. O Braudel, ele também lutou na Segunda Guerra Mundial, ele traz toda essa carga emotiva para o seu trabalho. O Braudel, ele vai ser um historiador preocupado com grandes estruturas, e é interessante notar, coisa que pouquíssimas pessoas falam, é que Braudel ele começa a sua carreira acadêmica na Universidade de São Paulo. A USP ela foi criada em 1934 porque até então o Brasil ele não tinha uma universidade formal, ele tinha algumas escolas politécnicas, faculdades integradas. E aí o governador do estado de São Paulo ele manda chamar uma série de historiadores, de intelectuais para criar a Universidade de São Paulo. E dentre esses historiadores, alguns grandes nomes não quiseram vir, e aos moldes de Estrasburgo, quem veio para a USP foram historiadores e intelectuais em início de carreira. Dois grandes nomes, o Claude Lévi-Strauss e o Fernando Braudel. E disso, o Braudel, ele vai absorver, desse contato na USP, ele vai absorver uma série de questões. Por exemplo, o contato dele com Lévi-Strauss vai fazer com que ele pense a sociedade através das chamadas estruturas sociais e, sobretudo, estruturas econômicas. Isso vai influenciar a sua principal obra, que é o Mediterrâneo,
na época de Filipe II. O Rodel também ele trabalhou na Argélia durante um certo tempo, e lá ele tinha uma grande fixação pelo mar Mediterrâneo, o que levou ele anos depois a escrever sua obra magna. Agora, uma coisa interessante que poucas pessoas falam, mas que o próprio Rodel fala na obra dele, é a influência que o Brasil teve na sua vida intelectual. Aqui no Brasil ele chegou a conviver diretamente com Sérgio Buarque de Holanda, e essa convivência rendeu muitos frutos para que ele pudesse pensar e problematizar a história a partir de critérios um pouco mais subjetivos, mesmo que ele trabalhasse com estruturas. O Rodel ele vai falar isso nas suas memórias, que o Brasil teve, embora ele tenha ficado aqui apenas 3 para 4 anos, o Rodel ele vai falar que o Brasil teve um componente muito forte na sua formação. Depois do Rodel, surge a terceira geração do Zanardi, que é uma geração mais dedicada ao componente mental da sociedade. 2 grandes nomes serão Jacques Le Goff e François Doucet. Mas isso eu vou falar na próxima aula. Até lá. Um abraço.